Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Raquel. Eu trago aqui toda semana, ou quase toda semana, dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. E hoje a gente vai falar sobre as habilidades para ser um social media de sucesso. Nessa aula bem completa, que é do meu futuro curso para captar clientes para ser um social media, eu falo o que você precisa ser um social media, porque é importante antes de você entender se quer ser realmente um social media e o que você vai fazer. Então, se você tiver interesse, clica no sininho, se inscreve no canal para ser avisado de quando o curso vai ser lançado. O meu curso costuma ser na Udemy e lá fica abaixo de R$ 50 o curso, um curso bem completo que vai te ensinar desde o zero a captar vários clientes e viver de social media. Um beijo e até mais. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre as habilidades essenciais para trabalhar em gestão de redes sociais. E aqui, já antes de entrar nas habilidades mesmo, queria dizer que o que eu coloquei aqui é um gestor de redes sociais ideal com tudo o que existe e o que seria ideal. Seria o 100% das habilidades de um gestor de redes sociais. Então, não precisa ficar assustado quanto a isso, mas se você quiser se tornar top em gestão de redes sociais, né, o melhor dos gestores de redes sociais, o ideal é que você tenha todas essas habilidades, claro que em pesos diferentes, mas tenha todas essas habilidades. Mas eu vou falar também quais são as essenciais que realmente você não pode deixar de ter. Então, o que é necessário para trabalhar na área? Para ser um gestor de mídia social eficaz, é necessário você possuir uma combinação de habilidades que são técnicas, criativas e interpessoais. Eu vou falar de cada uma delas aqui agora mais para frente. Primeiro, as habilidades técnicas, que são as mais essenciais, e esse ponto aqui é um que eu vejo que muita gente não tem, que são noções de marketing. Eu, por exemplo, fiz faculdade de publicidade e propaganda e fiz pós-graduação de marketing. Não é isso que eu estou esperando ou que se espera que um social media tenha. Se tiver, melhor ainda, mas pelo menos noções de marketing. O que seriam essas noções de marketing? Então, é essencial que você saiba a questão de preço, praça, produto, promoção, alguns conceitos, né, de como funciona, que o marketing envolve compreender a necessidade do público-alvo, identificar necessidades e desejos, criar estratégias para comunicar o valor oferecido, dominar conceitos como segmentação de mercado, posicionamento de marca, de marketing, pode fazer diferença na hora de conquistar clientes e fidelizá-los, né, os clientes do seu cliente, que é da empresa que você vai estar prospectando, que você vai estar conquistando. Então, você ter essa noção de marketing, não só para fazer realmente o trabalho, mas para poder ter uma visão geral do cliente, para poder assessorá-lo, para poder passar para ele o que ele precisa fazer. Muitas vezes eu já tive clientes que acham que tem que fazer uma série de coisas ou tem noções muito vagas, então você é a pessoa que sabe. Sem essas noções de marketing, fica difícil você poder fazer essa consultoria, essa assistência ao cliente. Outra habilidade técnica é conhecimento de plataformas de mídia social, e aí isso é óbvio, se você vai ser um gestor de mídia social, precisa ter conhecimento das mídias sociais. E aí tem uma série delas, tem o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, entre outras, e pode ser que mais para frente outras pessoas inventem outras e tenham outras. Mas aqui o ideal, vou falar mais para frente, o ideal é que você escolha de repente uma ou duas. É muito difícil você entender muito a fundo, ser especialista de tudo, mas é bom ter uma noção bem geral. A gente vai ter uma aula que vai explicar um pouquinho de cada uma delas. Aqui não é uma aula onde eu vou te explicar tudo, como fazer como social media, mas você vai ter uma noção geral de cada uma delas para poder se especializar. Então, eu recomendo antes que você entenda um pouquinho cada uma delas e fale, não, eu quero trabalhar com Instagram, ou eu vou falar só do LinkedIn, só do TikTok, só do YouTube, para você poder captar clientes, mas sendo mais especializado.
Se você entende, acaba entendendo de tudo, você não entende de nada, aí fica difícil alguém confiar em você, porque você não tem um foco, não tem uma especialidade, não tem um posicionamento. O foco também define o seu posicionamento, que é uma das vertentes, né, que é uma das especificidades do marketing, ter um posicionamento. Então, o ideal é que você tenha um posicionamento falando sobre uma dessas plataformas, ou no máximo duas, mas inicialmente até se fixando com uma delas. A gente pode ver que muitos, não muitos na verdade, a maioria ou quase todos as pessoas que partiram de alguma coisa, elas partiram de um ponto, né, elas ficaram especialistas num ponto, e depois elas expandiram. Vou dar só algumas ideias aqui. Então, por exemplo, Pedro Sobral é gestor de tráfego e inicialmente ele falava de Facebook e Instagram por muito tempo, depois agora ele foi ampliando para outras áreas como Google Ads e tudo mais. O Tessman, por exemplo, falava só de Google Ads e agora foi ampliando para outras áreas. Então, aqui o ideal é que um gestor de mídias sociais comece por uma das plataformas. Eu comecei, por exemplo, falando sobre o Pinterest, e aí muita gente me conhece sobre o Pinterest. Habilidades técnicas também são essenciais, análise de dados e métricas, então a capacidade de integrar dados de desempenho e utilizar ferramentas de análise, né? Então você vai precisar utilizar o Google Analytics, Facebook Insights para medir a eficácia das campanhas. Você vai precisar, isso aqui não é complicado, mas vai precisar entender e dar os dados e trabalhar com dados, né? Não só trabalhar com dados para conseguir otimizar as campanhas, mas também para apresentar os resultados para o cliente. Há uma outra habilidade técnica que aqui no caso eu acho que é um extra, que é habilidade em publicidade paga, que é gestão de tráfego, então conhecimento sobre criação e gestão de campanhas de tráfego pago, como Google Ads, Facebook Ads e outras plataformas de publicidade digital, né? Essas duas são as mais famosas, o Facebook Ads agora é Meta Ads. Então, o ideal é que você saiba isso para complementar também ou até para indicar para o cliente. E aqui você pode saber só o básico, que é só um impulsionamento, e também você pode ir mais a fundo. Aí depende do que você quer, e também você pode cobrar a mais quando você sabe mais disso aqui. Já em habilidades criativas. Obviamente, criação de conteúdo, então habilidade para criar conteúdo atraente e relevante, incluindo texto, imagens, vídeos e gráficos. Inicialmente, se você é um solopreneur, né, que a gente chama, que é um empreendedor individual, você vai precisar criar algum tipo de conteúdo, ou só o texto. Eu conheço, tem uma amiga minha que ela só fazia o texto, tem gente que só vai fazer as imagens e vídeos, e eu, por exemplo, só fazia gráficos, ou seja, só imagens visuais gráficas, né? Eu não fazia vídeos, fazia um pouquinho de nada de vídeos, editava pouquinho, e gráficos, na verdade, gráficos e imagens. Eu só editava vídeo, mas à medida que você cresce, você pode, e se é da sua competência, se é o que você quer, contratar outras pessoas para fazer essas coisas. Eu já fiz isso também para empresas, né, para outras empresas e para pessoas, tipo, olha, não faço vídeo, mas eu contrato e você ganha em cima, funciona assim, você ganha em cima um percentual do que você contratou. Então, você fala, olha, eu ganho 10%, na verdade é 15% em cima da contratação, tá? Então, você pagou para um profissional R$ 1.000, você vai ganhar não sei fazer agora 15%, mas 15% em cima disso daí. Habilidades criativas, o design gráfico, né? Conhecimento básico de ferramentas de design, Photoshop, Illustrator, Canva para criar visuais atraentes. Eu, por exemplo, sempre fiz tudo no Canva. Eu não sei mexer muito bem no Photoshop e no Illustrator. Eu tenho até 2 cursos de design gráfico, se você se interessar, um do Canva e um do Pixlr, que é parecido com Photoshop, para criar esses visuais. E eu sempre fiz assim e sempre vendi o trabalho dessa forma. O cliente basicamente não quer saber muito da onde vem, mas se você quiser criar alguma coisa mais elaborada, mais profissional, é claro que Photoshop e Illustrator é melhor, mas se você for fazer o design gráfico, você tem que aprender uma dessas plataformas aí. É até interessante eu falar isso, porque muitas vezes a pessoa começa a falar, vou fazer o curso e não sabe tudo o que precisa para poder começar a trabalhar. Uma outra habilidade criativa é storytelling, que é a capacidade de contar histórias que ressoem com o público e promovam o engajamento. Então, você vai ter que contar a sua história para o cliente, vai ter que contar a história do cliente para o
público dele, né, para promover e engajar esse público. Então, storytelling, que é a habilidade de contar história, é importante. Habilidades interpessoais, vai precisar, obviamente, de comunicação, excelente habilidade de comunicação escrita e verbal para se comunicar com o cliente, com a audiência do cliente, com os colaboradores quando você for contratar. Gerenciamento de comunidade, também habilidades para construir e gerenciar uma comunidade online, respondendo a comentários e mensagens de maneira oportuna e apropriada, tá? Caso você queira, eu, por exemplo, já fui uma vez convidada para gerenciar uma comunidade, então essa é uma habilidade de poder engajar, tá lá motivando, envolvendo, criando oportunidades para que a comunidade aumente, para que as pessoas tragam outras pessoas para a comunidade, para que ela seja forte, enfim, essa é uma habilidade também importante, eu vejo poucas pessoas fazendo isso. Relacionamento com clientes, capacidade de lidar com o seu próprio cliente, entender a necessidade do seu cliente e fornecer soluções eficazes, né? Essa é uma habilidade muito importante que você vai ter um cliente, vai precisar entender qual é o desafio dele, o problema dele, o que você pode fazer e você que vai ter que direcionar exatamente o que o cliente vai precisar fazer. O cliente normalmente não entende nada do que ele está querendo, né? Ele acha que tem uma ideia mais ou menos ali, você precisa falar, não, olha, o ideal seria isso, e embasar o porquê, dizendo se deve fazer uma coisa ou outra, e isso a gente vai falar numa aula específica. Você também precisa ter habilidades de negócios que são fundamentais, especialmente essa persuasão e vendas, e aí vendas não é uma questão de empurrar alguma coisa para a pessoa, né, mas é uma questão mais de ser um consultor e explicar porque você tem uma solução, então a capacidade de vender soluções e estratégias para o cliente, assim como para os clientes dos clientes, né? Então você primeiro vai ter que vender o seu trabalho para um cliente e depois você vai precisar vender as ideias ou o produto para o cliente do seu cliente. Então, persuasão e vendas é uma habilidade de negócios muito importante para você ter sucesso como social media. Estratégias de marketing, como eu falei, além das noções, você vai precisar aplicar aquelas noções em estratégias de marketing, entender uma estratégia de marketing para o seu cliente, compreender essas estratégias de marketing digital e como elas se integram ao plano geral de negócios do cliente. Então, como a sua habilidade de social media vai se integrar a tudo o que o cliente faz. De repente, você precisa gerar vendas para o e-commerce dele, de repente você precisa criar posts para um evento de lançamento dele, antes, durante e depois. Então você precisa ter essa compreensão geral. A habilidade de negócios, né, também gestão do orçamento, então o cliente também vai te passar um valor para você usar caso você seja também gestor de campanhas. Nesse caso, se você for só gestor de social media sem ser de campanha, ele não vai, mas você vai precisar gerenciar orçamentos de campanhas e maximizar o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também um post meu que fala sobre o que é ROI para você entender, e até uma calculadora também que eu fiz ali no meu site, no meu blog, mas você vai precisar fazer um orçamento e gerenciar esse orçamento, especialmente se você fizer campanhas de publicidade paga. Precisar também ter habilidades de gestão. Na habilidade de gestão, planejamento e organização. Vai ter que organizar direitinho tudo que precisa fazer, então de repente tem que fazer posts, tem que fazer campanhas e quando, né? Então vai ter que definir cronogramas e, de acordo com esse cronograma, garantir a execução dentro dos prazos. Então você fala, olha, durante 3 meses eu vou fazer isso e a cada dia vão ter 2, 3 posts, um vai ser um Reels, um vai ser um post normal, o outro vai ser um stories, enfim, você vai planejar isso direitinho e vai falar, olha, na segunda, terceira semana a gente vai começar a fazer uma campanha paga, mas tem que explicar tudo por quê. Esse planejamento e essa organização vai ter que ser mostrada para o cliente, então você tem que ter essa habilidade de planejar e se organizar também, né? Se você tiver um cliente, é mais fácil para você fazer isso, mas imagina que você não vai conseguir sobreviver com um cliente só. Você vai ter que fazer isso para 2 ou 3 clientes para conseguir ter um fluxo de grana para sobreviver, pelo menos uns 2 ou 3 clientes, depende
da sua vontade e da sua necessidade. De repente é só um extra, um cliente tá bom, ou você tem mais necessidades, depende do seu orçamento familiar e das suas necessidades, das suas contas, né? Na verdade, depende dos boletos que você tem. Mas você vai ter que ter uma habilidade de planejar tudo isso para o cliente e também se organizar dentro da sua vida para poder dar conta do que você combinou com o cliente. E aí, a habilidade de gestão de projetos. Como eu falei, a capacidade de coordenar múltiplos projetos simultaneamente, gerenciando recursos e prazos. Então, imagina que você tem 2 ou 3 clientes e cada um deles tem um gerenciamento diferente, né? Tem uma campanha diferente, tem prazos diferentes, tem orçamentos diferentes, tem atividades para cada um desses clientes, e aí você vai precisar fazer uma gestão de projetos. Eu também tenho um curso de gestão de projetos, que é do Trello, é muito legal, e aí dá para fazer essa múltipla coordenação, inclusive dando acesso ao cliente para que ele veja dentro do próprio Trello tudo o que está sendo feito, porque dá mais um sossego para o cliente, né? Dá mais uma segurança quando ele está acompanhando. Tem gente que gosta de ficar microgerenciando as coisas, então se ele tem acesso, ele consegue ver o que você está fazendo. Isso também se você quiser, né? Mas depois em outras aulas a gente fala melhor sobre isso. Uma outra habilidade de gestão é adaptabilidade, que é a flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças nas tendências de mídia social e as necessidades do mercado. Mídia social, que é digital, é muito rápido, né? Porque a questão digital está sempre mudando, então você vai ter que se adaptar rapidamente. Se você é uma pessoa mais fixa, que não gosta de mudança, de adaptação, já fica mais complicado. E aí também, cada hora tem uma coisa nova. Ontem eu entrei, por exemplo, no Instagram e agora eles deixam você marcar, não sei desde quando, mas marcar a empresa, vem minha empresa me marcando, falando que é publicidade paga, na verdade era para me chamar a atenção. Então, cada hora surge uma coisinha nova e uma tendência nova, e todas essas plataformas acabam alterando, então você precisa ficar sempre atenta e se adaptar. Outras habilidades ideais também são conhecimento do setor, tendências de mídia social, né, manter-se atualizado com as últimas tendências, os algoritmos, melhores práticas da plataforma de mídia social, ferramentas e tecnologia, também familiaridade com ferramentas como Hotsuite, Buffer, Sprout Social, outras aqui que a gente tem no Brasil também, para agendamento e monitoramento das postagens, então saber como colocar tudo isso, quais ferramentas as plataformas aceitam, nem todas aceitam todas, se é possível colocar ou não, se você consegue mandar e gerenciar dessas plataformas, e também o uso de ferramentas de automação para otimizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência. Existem várias outras ferramentas, né, como o Zapier, que você pode fazer automação de algumas tarefas que já são repetitivas e aumentar essa eficiência. Então, essas todas são habilidades que você vai ter que ter, e assim, as mais ideais para quem está começando realmente voltando aqui tudo, conhecimento de plataformas de mídia social. Então, essa você tem que escolher uma rede social para começar, essa é essencial. Análise de dados e métricas, porque você vai ter que interpretar os dados e também vai ter que fazer uns dashboards, né, para o cliente. Isso não é difícil, não é complicado, para mostrar para o cliente quais são os resultados. Isso aqui seria um extra, não, se você for começar falando, não, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, não precisa. Isso aqui seria um extra, se você quiser, mas inicialmente você pode começar a ser um social media sem isso aqui. E, óbvio, habilidades criativas, criação de conteúdo, não só tecnicamente, mas ter ideias também, né? Você vai precisar ter ideias do que fazer em relação a esses conteúdos. Não basta só saber mexer com os textos, com as imagens, com os vídeos e gráficos, mas saber o que colocar de conteúdo realmente para aquele cliente. Isso também é uma habilidade que você vai ter que ter e vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Então, isso também é o ideal. Ou se você começar, vai ter que contratar e tiver a fim de contratar outra pessoa, você vai contratar outra pessoa. Lembrando que para você ganhar alguma coisa, o valor do seu serviço já vai ficar mais caro e daí você tem que achar um cliente que pague muito bem para isso. Design gráfico, pelo menos alguma das plataformas, né? Se for
gráfico, vai ter que ser o Photoshop, o Illustrator, o Canva. Se você for fazer vídeo, vai ter que saber como fazer vídeo e como editar esses vídeos. E aqui também é ideal a capacidade de contar as histórias, né, escrever. Também essa capacidade de storytelling é de copywriting, mas pelo menos uma capacidade de contar uma historinha básica para promover o engajamento. E claro, essas habilidades interpessoais, comunicação, relacionamento com os clientes, persuasão e vendas. Enfim, essas são as mais essenciais. É claro, como eu falei, todas as outras aqui para frente, por exemplo, gerenciamento de comunidade eu nunca fiz e sempre tive cliente, então não é tão fundamental. Estratégia de marketing também é importante, gestão de orçamento, enfim, várias delas são muito importantes, mas se você, esqueci obviamente das noções de marketing, que também são fundamentais. E aí, então, o ideal é você ter todas, ou quase todas essas habilidades, se você quer ser um gestor de mídias sociais de sucesso, tá? Planejamento e organização, quase tudo isso é essencial você ter, mas sempre em porcentagens, né, sempre em volumes diferentes. Então, por exemplo, não sou a pessoa mais que planeja e organiza na face da Terra. Tudo isso você vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Por exemplo, gestão de projetos, preciso ter desde o começo. Você precisa ter um cliente e saber como coordenar esse cliente. A hora que você está fazendo tudo direitinho, você consegue outro cliente e aí faz a gestão de 2, de 3, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Mas isso aqui tudo é o ideal. Então é isso, muito obrigada por essa aula e espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado a ter uma visão do que você precisa para ser um social media, especialmente um social media de sucesso.